Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Tá bom. Então, hoje eu vou falar sobre o seguinte. Sabe, uma história que você não consegue acabar, assim, uma história que você faz 10 anos que você terminou com uma pessoa e você ficou 3 meses só com essa pessoa. Essa pessoa já casou, ela já tem filhos ou não tem filhos, ou ela se mudou, ela mora no outro canto do universo e você continua conectado àquela história, ligado àquela história e não consegue se desfazer daquilo por alguma razão que você não entende. Você fala, mas o que acontece comigo, cara? Por que eu continuo pensando nessa pessoa? Tipo, a gente namorou, eu tinha 16 anos, ou 18 anos, ou enfim, não interessa, mas eu continuo nessa coisa. Por que isso acontece? Eu recebo muitas histórias assim, eu já falei um pouco sobre isso no Dose Diária, em vídeos antigos, se você procurar por aí no canal, na busca do canal, tipo, por que eu não consigo terminar, enfim, você vai achar alguma coisa sobre isso, certamente. Eu recebo sempre muitas histórias sobre isso, algumas nos últimos dias muito intrigantes, assim. Não vou ler as histórias, mas vou mandar esse vídeo para quem me mandou essas perguntas, essas histórias. E vou tentar falar um pouco sobre isso hoje. É um assunto complexo pra caramba, porque ele envolve muitas questões específicas de cada narrativa, de cada sujeito, de como que aquela história aconteceu e tal. Mas eu vou assim tentar fazer passar por cima dessa história um pouco, olhar por cima assim, pra gente poder talvez abrir coisas, para essas pessoas poderem pensar coisas aí, se for possível. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar. Então, primeiro é que tem algumas situações nisso que acontecem, né? É preciso que a gente entenda que o nosso afeto ele funciona por memória, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes de jeitos diferentes, mas a gente tem memória, lembrança, memória, mas memória, pensa em memória. Lembrança é aquilo que a gente se lembra, né? Memória é a nossa estrutura de conexão, de aprendizado nesse sentido, né? A gente vivencia uma experiência e essa experiência é organizada dentro de um certo banco, com várias camadas dentro da gente, de a que ela está conectada, né? Ela pode estar conectada a várias coisas, isso não é assim simples assim, né? Mas ela vai se conectando, vai fazendo uma rede de significados dentro da gente, né? E várias partes dessa rede de significados, que é a memória, vai virando inconsciente. A gente vai guardando ela no campo inconsciente. Também já falei sobre isso, mas enfim, é basicamente essa a ideia, de que a gente tem memórias inconscientes. Quando a gente se relaciona com alguém, encontra alguém, esse encontro não é uma inauguração pura. Ele não é assim, bom, conheci aquela pessoa, eu sou zero, ela é zero, e agora a gente tem um encontro e a partir daqui a gente cria uma história. Quando vocês se encontram, quando duas pessoas se encontram, elas são duas memórias se encontrando, né? Elas são duas histórias se encontrando, duas histórias complexas e cheias de associações se encontrando. E aí quando você faz essa conexão, estabelece esse vínculo, essa ligação com essa pessoa, a sua estrutura de memória afetiva, o que você aprendeu afetivamente e tratou de guardar no inconsciente, surge como conexão. Bom, maravilha. E aí cada relacionamento vai fazer um tipo de conexão. Várias vezes a gente faz os mesmos tipos de conexão, assim, né? A gente faz, bom, então eu me relaciono assim. Não, mas tem gente que não. Tem gente que tem relacionamentos bem diferentes com uma pessoa com outra pessoa porque ele passou por conexões afetivas distintas, entendeu? Bom, e aí quando você desfaz essa conexão com essa pessoa, talvez uma semana depois só de ter começado a namorar, sei lá, há pouco tempo, não é só sobre o tempo a questão, né? É sobre que conexão que foi desfeita. Quando você desfaz essa conexão, não é essa conexão que você está desfazendo, mas toda a memória dessa desconexão, que é como se você estivesse terminando com todo o seu passado, nesse sentido, né? É como se tudo aquilo que foi aberto ali, reaberto ali como estrutura de memória, de aprendizado, afetivo, fosse então rompido, né, bruscamente rompido, especialmente quando é o outro que rompe, né, porque a gente não processou essa ruptura, ela veio. Então é como se toda essa cadeia afetiva de memória ficasse assim flutuando, né, sem saber onde acoplar, onde conectar, tipo as naves, né, você viu nave, estação espacial e nave que vai acoplar, né, acopla lá no espaço, é delicado. E quando desacopla, fica ali meio flutuando, né? Enfim, então isso não é simples assim. E aí desacoplou, e aí você tem que então tentar entender que estruturas de conexão que tinham sido feitas.
Essas estruturas de conexão, elas passam, é mais um complicador dessa história, que não é, então, entender que não é só essa relação que você está terminando, mas em certo sentido, você está terminando todas as suas relações, entendeu? Você tá terminando com tudo, às vezes, entendeu? Às vezes, né? Se você conectou uma série de coisas àquele sujeito, por mais que ele não tenha pedido por isso, por mais que nem você tenha pedido por isso, mas essa conexão aconteceu. E aí porque não é uma escolha exatamente a conexão, né? Essa ligação com o outro não é uma escolha. Ela se dá justamente por aprendizados e memórias, né? Então, houve ali algo que possibilitou essa estrutura de conexão, de ligação. Bom, e aí então você vai ter que desfazer isso. E aí isso acontece por dois caminhos também, o que é mais uma complicação. Uma é sobre que encaixe que isso fez com a sua relação, como na psicanálise a gente diria, ou se diria isso, a sua relação objetal, a sua relação com o objeto, a sua maneira de se relacionar com o objeto, com o outro, né? O objeto nesse sentido do outro. Você tem esse tipo de relação com o objeto, de vontade de isso, aquilo outro, de tipo de falta disso, daquilo outro, de estruturas de ambivalência de ordens diversas. E você tem também, então, relações de objeto e relações de identificação, né? Relações de imagem de ser, né? Então, ter, no sentido do objeto, eu preciso ter desse jeito, eu desejo desse jeito, o meu desejo se monta desse jeito, ele, então, se estrutura desse jeito, né? Como é que cada um deseja de tal maneira, em determinado momento da vida. E também, do outro lado, o que eu quero ser, né? Então, quem que eu me imagino sendo. Então, essa pessoa com quem eu terminei era a pessoa que me fazia ser tal coisa, me imaginar sendo tal coisa, me possibilitar a fantasia de ser tal coisa. Isso tudo também está ligado a memórias, né? Então, sempre está ligado a memórias, né? Então, a gente fez esses dois movimentos nessa conexão, de ser e ter, né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue se desfazer da imagem que a gente construiu sobre a gente, que a gente criou sobre a gente, que aí vai entrar o campo do amor romântico de novo, e das grandes narrativas no sentido de tudo que você foi investido ali naquela história como aquilo que ia solucionar todas as suas carências, como a gente já falou bastante aqui também, né? Nos últimos dias, inclusive. Mas então, por mais que a relação não tenha aparentemente justificativa para carregar toda essa profundidade, esse peso, tem ali investido nela uma grande expectativa da resolução da sua imagem, né? Do que você foi capaz de ver naquele espelho que aquela relação foi por aquele período. E aí você não conseguiu se desfazer disso, nesse sentido você não conseguiu fazer o luto dessa relação, o luto dessa imagem que você produziu dessa relação, o luto dessa conexão que você criou, dessa memória, não conseguiu processar isso tudo, né? E aí você fica ali um pouco vagando, né? Um pouco tentando entender como é que você sai dali. À medida que o tempo passa, é cada vez mais culpabilizado por não conseguir sair. Então essa pessoa já viveu a vida dela, já seguiu, já está vivendo a vida dela, já não se importa, nem lembra mais de mim. Às vezes eu falo com ela, hoje em dia eu tenho que... Ela acha que eu sou só amiga dela, mas eu não sou amiga dela. Eu amo essa pessoa, eu estou apaixonado por ela até hoje, mas ela não sabe mais disso. Porque não faz sentido mais isso. Mas então você começa a se culpar, achar que tem uma coisa de errado com você. Não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com ninguém, nesse sentido, né? Não tem nada de errado com ninguém. Tem que você não entendeu que conexão foi feita ali para você conseguir desfazer. Mantra desse canal, o que você tem que conseguir fazer, entender que ligação é essa, que história é essa, o que aconteceu ali, para você conseguir então processar, elaborar essa história e que ligações de objeto, de vontade de ter e de vontade de ser que você fez, que memórias que essas ligações te trazem. E aí você talvez consiga, provavelmente vai conseguir se desfazer dessa história e deixar ela aí e guardar ela como um processo de identificação e, como diria o Freud, introjetado, né? Faz parte de você, ela vai passar a fazer parte de você, de uma história que você viveu, que você aprendeu coisas, percebeu coisas, então vai virar um pedacinho seu lá, e aí como lembrança, não como memória, essa distinção, né? E aí vai virar uma lembrança de uma coisa, mas ela não está mais ligada a essa memória no sentido de conexão, de aprendizado afetivo, entendeu? Ela vira lembrança. Então essa distinção talvez seja boa de entender. Essa história precisa virar lembrança. Ela tem que deixar de estar conectada a estruturas de aprendizado, de conexão afetiva, entendeu? Ela tem que ser introjetada como lembrança. E não parar de lembrar dela, que também é uma luta que muita gente faz que é totalmente contraproducente, não resulta bem. Tem que parar de pensar no fulano. Não faz sentido pensar isso assim desse jeito. Em geral, na minha opinião, não faz. Tem que conseguir esquecer. Não, você tem que conseguir lembrar.
Você tem que conseguir lembrar, você tem que ser capaz de lembrar sem se dilacerar de sofrimento por lembrar. Mas isso é um processo, isso não é esse vídeo aqui falando isso que vai resolver. Você vai ter que se dar o trabalho realmente de pesquisar, entender e saber que caminhos que essa relação inaugurou, reinaugurou ou reencontrou em você, entendeu? Isso, acho que é esse o caminho. Não tem muito jeito, não tem trabalho fácil nesse sentido aí, de me desfazer disso. Tá bom? São muitas coisas, eu meio que passei por cima da história, tem muitos outros elementos ainda, eu acho, mas acho que dá mais ou menos para entender por onde que passa, por que é tão complexo, né? Ser e ter, né? Mesmo relações que são platônicas, que nunca acontecem, mas você conseguiu produzir ali uma quantidade de imaginação sobre ela e essa imaginação te faz sentido para você, de um jeito muito intenso. E você não consegue se desfazer dela, da sua imaginação, né? Da sua imaginação de si em relação àquele outro que você fantasiou. Isso também acontece muito. E é duro, mas a gente tem que então enfrentar que conexão foi essa que você fez, porque às vezes até na imaginação você foi capaz de fazer conexões de memórias e tal, e de afetos que estão ali ligados àquela fantasia que você construiu. A nossa cabeça é maravilhosa nesse sentido, a gente é capaz de se relacionar com uma fantasia mesmo, né? Mesmo, não é? Literalmente, a gente está se relacionando com a fantasia que a gente construiu. E os afetos estão acontecendo todos ali, né? Só porque não encontra, não tem a coisa concreta, material, não quer dizer que não exista a relação. Existe a relação no campo da fantasia. E aí ela várias vezes faz muito mal pra gente, porque a gente não consegue sair dela, não consegue viver outra coisa. E quer sair, mas não consegue. Então você tem que fazer esse trabalho de pesquisa, entendeu? Para tentar processar mesmo, elaborar todos esses conteúdos que estão envolvidos nessa história, da sua memória no sentido do seu aprendizado inconsciente. Tá bom? Era isso, o que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha ele, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém. E aí comenta aí embaixo, leia os comentários são muito importantes pro canal e, enfim, por isso que eu sempre peço que leia, porque eles abrem muitos outros campos, assim, que eu não tô abrindo aqui, sempre abre muita coisa. E muito obrigado pelos comentários sempre, de verdade. A gente tá aqui terminando o nosso trabalho e eles foram muito importantes este ano. E amanhã a gente segue com mais uma tentativa de elaboração e de sair de histórias que às vezes a gente fica preso nelas e nem sabe por quê, né? Então era isso.